Salve galera, boa tarde. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo diferente. Nunca vi nada parecido no YouTube. Pra quem já viu no título, a gente vai estar fazendo a troca da lâmpada, né, da Ninja. E é uma lâmpada diferenciada aí que eu encontrei no mercado, que eu pretendo fazer a função baixa para os dois faróis com essa lâmpada de projetor aqui. Ela vem um parzinho. O tamanho dela, pode ver que é bem menor do que geralmente é as H4 que vem com projetor. Ele é feito para passar ali sem ter que abrir o farol, tá? Sem ter que desmontar o farol aqui para poder colocar a lâmpada lá dentro. E aí o diferencial dele, que por mais que ele tenha a tomadinha H7, ele tem mais esse fio vermelho aqui, tá? Que faz a função da alta. Então a baixa vai funcionar os dois com aquele corte do projetor. E quando eu der alta, né, ele vai refletir no bloco óptico dos dois e vai jogar para fora. Acredito que o que já tem a luz alta vai ser melhor, né, o foco da luz para fora do que da baixa. Mas eu acredito que um vai complementar o outro aí. Então vamos ver como é que vai ficar o resultado. Tá, vou estar fazendo a desmontagem da moto aí. Então acompanha no vídeo aí para ver como é que faz e como é que vai ficar o resultado. Depois eu faço um vídeo à noite mostrando como é que ficou a qualidade da luz, certo? Aí eu vou deixar o link da lâmpada aí na descrição, caso alguém tiver interesse aí, beleza? Então bora pro vídeo. Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui depois que eu já montei a moto toda, né? Já tá com o farol aí com o projetor lá dentro. Mas só pra passar meio rápido aqui, né? Porque eu tô editando o vídeo e eu vi que eu acho que eu pequei um pouco em não detalhar tão bem o vídeo em relação à montagem, mas como eu vou dizer aí mais pra frente no vídeo, quem for fazer isso, geralmente tem que ter um pouquinho já do feeling de desmontar, de mexer. Eu só dei uma dica, na verdade, sobre a instalação, de como eu fiz, que a pessoa que for fazer, só de olhar o vídeo, vai entender e vai fazer também, certo? Mas assim, pra quem nunca desmontou, não tem segredo, tá galera? Aqui você vai precisar de um Allen 4mm, e aqui um Allen 5mm. São as chaves que você vai precisar aqui para soltar a carenagem. Você vai começar tirando essa lateralzinha. Vai tirar esse parafuso Allen aqui 4mm, vai retirar essa tampa lateral. Tem uns parafusos de pressão, tá? Daí você, eu acredito que aqui, se eu não me engano, tem o parafuso que prende essa carenagem aqui. Aqui também você vai remover. Tem uma travinha de pressão aqui e um outro parafuso também que segura a carenagem. E aí é só ir desmontando por ordem, tá? E todos os parafusos que eu vou tirando, se eu puder eu deixo na moto. Os que eu não posso deixar na moto, eu separo num cantinho os parafusos do lado direito e do lado esquerdo. Então eu faço dessa forma para facilitar para mim. Então aqui removeu ali também o parafuso 5mm. Removeu esse daqui da parte de baixo. Eu removi aqui a parte de baixo, tirei esses parafusos. Não precisei tirar essa trava aqui no meio, certo? Eu não tirei essa, nem a de baixo. Eu tirei essa peça toda inteira. Depois soltei os parafusos que vão aqui e tal. Aí é só prestar atenção aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem essas travinhas de pressão. Você pressiona aqui o miolo dela e aí você consegue remover ela fora. Depois na hora de armar você tira o miolo dela, coloca só esse corpinho em volta e pressiona o miolo dela de novo até ele ficar rente aqui, certo? Aí você vai ter aqui também esses parafusos 10 que seguram tanto de um lado quanto do outro. E retira também essas outras travinhas aqui. Essa que vai aqui embaixo, tem uma outra que vai aqui na ponta e essa que vai aqui em cima. E aí você já consegue retirar essa parte plástica toda aqui, tá? Que você vai precisar retirar ela toda. E aí você vai ter acesso aqui embaixo também, que tem dois parafusos aqui, que seguram a carenagem aqui. Mas assim, é bem simples. Depois você só vai ter que, se sua moto tiver slider, você vai ter que tirar o slider, tá? E cada moto tem seu tamanho de parafuso pro slider. E aí você vai desconectar o plug das setas, né, que no caso das setas eu coloquei de LED também. Mas aí é outro assunto. Não tem segredo. Na hora de instalar a carenagem, da última vez que mexeram na moto, deixar a carenagem um pouco aberta. Até achei que era da moto mesmo, mas não é. Na hora de eu instalar a carenagem, eu corri ela um pouco para trás, eu meio que pressionei puxando para lá e apertei o parafuso. E os outros também a mesma coisa aqui. Então ela ficou juntinha aqui. Ela estava muito aberta, sabe, aqui. Bem aberta aqui, bem aberta aqui. E agora ela ficou bem encaixadinho. Então só essa dica aí para a parte de desmontagem. E agora a parte de trava de farol, né? Para quem já tem o conhecimento, aquela travinha de ferro que segura o farol, é só desencaixar ela no próprio farol, tem o suporte dela. Você destrava ela e puxa, e aí você consegue remover a lâmpada. Depois você tira o cooler da lâmpada de LED, que é essa daqui, encaixa ela lá. E sobre a posição da lâmpada de LED que vai lá dentro do farol, é a mesma posição da lâmpada original, tá? Essa halógena aqui. Essa aqui é a original H7.
esse detalhe aqui pra cima, onde que encaixa lá no farol. Se você tentar colocar assim de lado, ele não vai entrar, de ponta cabeça também não vai entrar, então ele só entra na posição correta. E na lâmpada vem um parafusinho, certo, aqui. Em alguns casos de alguns veículos tem que parafusar, no caso da Ninja não, você remove aquele parafusinho que vem junto na carcaça e instala lá no local. Aí galera, a moto desmontada, está as peças aí. Kai tá me dando uma mão aí, salve Kai. Salve. Foi o jeito mais fácil que a gente encontrou para poder acessar as lâmpadas aqui. Ainda não sei se eu vou ter que remover o farol, tá? Porque eu vou ter que fazer a adaptação para funcionar alta nas duas, abaixa nas duas, mas vamos já ver a diferença aqui como é que ficou. Já instalei desse lado aqui, como vocês podem ver lá, ó. Vamos olhar de frente aqui. Tá vendo lá o projetor fazendo corte? É uma luz que nem o Fusca quando você olha de frente. E aí como é que fica? Tá vendo esse corte roxeado aqui? Fica bem top. Então esse aqui é o amarelo, esse aqui é o branco. Vai ficar bem da hora. Então ele já tá com a função baixa aqui no caso, por isso que ele tem esse corte. Aí quando eu der a alta, eu tenho que ligar o fio vermelho lá, tá? Pra fazer a outra função. Galera, eu tô filmando aqui bem resumido, tá? Porque quem for fazer esse tipo de procedimento tem que manjar pelo menos um pouco de desmontar a moto aí, tá? Então o desmontar da moto aqui não tem segredo. Só ir retirando os parafusos, olhando as travas com cuidado, né? Que dá tudo certo. Então fiz a desmontagem das carenagens, cheguei aqui, coloquei as lâmpadas, coloquei, primeiro eu fiz a instalação da lâmpada, né? Removi o cooler dela, certo? Que ela remove o cooler, só rosquear. Coloquei a lâmpada, travei o ferrinho, a trava que segura a lâmpada e coloquei o cooler. Testei para ver se o cooler está funcionando, né? Porque ele tem que estar bem encostado. Se ele estiver um pouco longe ele não funciona, então tem que realmente estar funcionando. Já testei a moto. Só dá um techzinho aqui na partida, que ele já acende os faróis lá. Os dois ligados. Aí o cooler lá tá funcionando, tá vendo? Fiz o teste. E aí beleza. Aí o que eu fiz aqui agora, ó? Por exemplo, aqui tá ligado a baixa, tá vendo? Ó? Não tá na alta. Tá só a baixa. Os dois faróis estão ligados, tá? Então a frente da moto aí ficou com os dois faróis ligados. Certo? Aí agora, qual que foi o próximo passo? Eu vim aqui no chicote da luz alta, liguei o conector do H7. Eu desmontei ele, tá? Pode ver, na verdade eu quebrei. Eu desfiz o soquete e separei os dois fios. O positivo, eu liguei ele, eu fiz um chicotinho aqui, na verdade eu já até tampei aqui, tá? Mas eu fiz solda, tá vendo? Fio termorretrátil. Fiz um terminalzinho, tá? Pra poder encaixar aqui nesse plug. E aqui eu fiz outro terminalzinho também, tá vendo? Porque aqui eu usei aqueles terminais de engate mesmo. Vamos ver se dá pra tirar aqui pra vocês verem. Aí eu liguei os dois fios aqui. Vou explicar porque é os dois fios, tá? Liguei o fio vermelho do lado de cá pra alongar aqui. Fiz um plugzinho que eu tenho aqui. Uma caixinha ali com os terminais, tá vendo? Terminais macho e fêmea. Os termorretráteis ali. Fiz a conexão ali do fio. Mas assim, pode ser emendar os fios, colocar fita isolante, já era. Mas eu fiz assim pra ficar fácil de desconectar. Tá, eu juntei os dois fios nesse terminal, soldei, coloquei o termorretrátil. Aí agora aqui eu vou plugar ele aqui no positivo, tá, daquele plug. Eu fiz os testes sem multímetro mesmo, tá? Eu coloquei aqui para ver no de lá para ver se acendia, não acendeu, coloquei nesse, acendeu. Então eu constatei que esse aqui é o positivo. Então ficou aqui, ó, positivo engatado nesse fio aqui que é o positivo. E o negativo daqui ficou o seguinte. Ó, vamos lá. Um lado aqui tá o negativo, que é o irmão desse aqui, só que esse aqui é o positivo, o outro é o negativo. Tá conectado no negativo do plug do H7, certo? E o positivo, eu coloquei um terminal nele, fiz a solda e joguei o positivo junto com o positivo daqui, tá vendo? Inclusive até que tem que ajeitar aqui. Mas joguei junto com o positivo daqui, ó. Certo? Então, daquela lâmpada, o positivo de lá, eu joguei pra cá. O negativo de lá, eu peguei o de lá mesmo. E o positivo de lá, eu fiz a ligação ali, tá? Desses dois aqui. E aí, um ficou no fio vermelho, né? No positivo de lá. E o outro no fio vermelho de cá. Então, galera, pra garantir que não vai sobrar nenhuma dúvida, eu vou tentar explicar melhor aqui num desenho, pra facilitar aqui pra vocês. Mas o desenho ficou meio escroto, ficou meio estranho, mas tudo bem, eu sou péssimo com o desenho. Vamos lá. Aqui vamos pensar assim. Aqui é o chicote que vem com o plug da luz alta. E aqui é o chicote que vem com o plug da luz baixa, certo? Só para vocês entenderem o conceito. No chicote tem dois fios pretos, só que um é positivo e o outro é negativo. Mesma coisa para a luz alta,
certo? Na lâmpada vem a lâmpada, um capacitorzinho que vem com um conectorzinho, certo? Mas vamos fazer aqui o desenho direto. E o plug do H7, que é onde vai entrar um macho aqui e o outro aqui. Aqui está fora de escala, mas aqui esse conector entra aqui, certo? No caso da alta, eu tive que desmanchar o conector, essa peça plástica preta aqui, certo? Então eu desmanchei o conector. Aí o que eu fiz? Como eu quero que a luz baixa funcione dos dois lados, eu preciso pegar esse positivo da luz baixa e conectar ele com o positivo tanto dessa lâmpada quanto dessa lâmpada, certo? Essa lâmpada aqui, eu esqueci de desenhar mais um detalhe, é o fio positivo, tá? Ele tem mais um fio que faz a função da luz alta, certo? Então vamos lá. Eu preciso alimentar com esse positivo o positivo da baixa dessa daqui e da baixa dessa daqui. Então, para facilitar, o que eu faço? Aqui, por exemplo, o positivo da baixa. Eu vou ter que colocar um fio aqui que liga esse polo com esse aqui. Liga esse polo, tá? No caso, você vai ver lá, vai estar escrito que esse é o positivo. Então, eu vou ligar esse polo positivo com esse polo positivo aqui. E aí, como vocês viram no vídeo, eu do jeito que eu liguei o fio aqui dentro, eu vim e encaixei a lâmpada, o soquete da lâmpada aqui. Então ele pressiona esse fio desencapado aqui dentro do próprio terminal. Então beleza, ficou aqui ligado o positivo com o positivo daqui. E aí o positivo daqui vai ficar ligado com o positivo daqui e o negativo daqui com o negativo daqui, que esse lado aqui é negativo, certo? Então tá. Aí o que ficou sobrando dessa lâmpada? Ficou sobrando o fio da luz alta, certo? E dessa lâmpada que ficou sobrando? O fio da luz alta e um negativo, certo? Então tá. Aí agora eu vou ligar esse negativo aqui com esse negativo aqui, certo? Eu conecto ele aqui. E aí aqui só vai ficar faltando agora, o que vai ficar sobrando é o positivo da luz alta e o que vai ficar faltando é ligar as duas luzes altas. Que aí eu conectei essa nessa, eu fiz um alongamento, né, para poder alcançar o fio daqui para cá. E aqui, juntando os dois fios, eu fiz um conector macho para engatar nesse positivo aqui, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu só tenho a caneta azul. Se tivesse vermelho aqui e azul ia ficar mais fácil. Então eu acredito que assim no desenho ficou simples, tá? Então esse foi o esquema que eu utilizei para poder estar alimentando as duas baixas, tá? Ligar as duas altas, as duas baixas direto e as duas altas também. Então quando eu der luz alta, os dois faróis vão dar luz alta também. Tá vendo? E aí lá fica assim, ó. Certo? Eu vou ver como é que vai ficar em relação à luminosidade, tá? Mas a baixa aí já ficou bem legal, galera. Pelo menos aí a Ninja fica com os dois faróis acesos sempre que der partida. Então agora eu vou fazer a isolação aqui do sistema, tá? Isolar, dar um jeito de... Ah, a propósito, aqui ó, falando em isolar, eu fiz um furinho aqui e vestir esse furinho nesse cooler aqui, porque eu deixei esse cooler aberto lá de lá, vou mostrar pra vocês. Porque é interessante dele retirar a temperatura ali da lâmpada, certo? Tá vendo, ó? O cooler tá ali, mas mesmo assim tá com a capa, ó. Então a capa ficou em volta do cooler, tá vendo? Vedando aqui a lâmpada pra não entrar poeira, nem água pra dentro do farol. Então aqui tá vedando do mesmo jeito. E ainda, né, consegue evacuar o ar quente ali da lâmpada. Então eu vou fazer um cortezinho aqui também, em cruz. E aí eu visto a lâmpada. E aqui, esse chicote, eu tive que também fazer um cortezinho do lado de lá para poder utilizar os fios. Porque isso aqui eu não consigo guardar para dentro. Mesma coisa desse, tá? Eu acho que eu vou ter que fazer o mesmo esquema. Mas eu mostro para vocês aí como é que vai ficar. Aí galera, ó, faz essa cruz aqui. E aqui ó, tirei o suporte do H7 aqui. Então eu consigo trabalhar com o conector tudo saindo por aqui, entendeu? E aqui fica vedado. Aí galera, ó, passei a lâmpada pela cruzinha aqui, certo? Que aí ela fica vedada em volta, tá? E o cooler fica exposto aqui para poder fazer a função dele, que é tirar a temperatura dali de dentro, certo? E a tomadinha eu passei por ali, tá? Que aí a tomadinha eu faço a conexão por aqui, certo? Que eu coloco a tomadinha, depois eu venho com isso aqui e travo. E aí eu faço a ligação depois por aqui
dou um jeito de colocar uma dupla face, prender tudo aqui em cima aqui, ó, colocar aqui dentro, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E aí é só fechar a carenagem. Bom, galera, depois de muita bagunça, tá aí, tá instalado lá. Tá os dois projetores. A fiação coloquei, como eu disse pra vocês, ali em cima. Na parte aqui dos reatores, eu prendi com enforca-gato, tá? Os dois encostados nessa barra aqui. Tá vendo? Um e o outro. Propositalmente, porque essa barra ela é metálica. Então eu consigo transferir o calor do reator para a barra metálica. É uma forma de dissipar o calor também dos... Não é reatores, né? Aquela caixinha com os componentes da lâmpada. Coloquei os enforca-gatos para fixar, né? Para organizar. Para quando a gente olhar de cima não ver nenhum fio ali, certo? Então, tá lá. Instaladinho. Bom, aí galera, vai um pouco da sua... Assim, do seu jeito de mexer, né? Às vezes você quer fazer com um jeito diferente e tal. Mas eu fiz mais esse vídeo aqui pra mostrar que dá certo, tá? Aí, bom, tem outros vídeos também no canal sobre a moto, igual do escape, né? O projeto full aí que a HP Race fez. Mas esse vídeo aqui em específico é um vídeo diferenciado, assim como do escapamento também, que é algo exclusivo por enquanto, é a primeira no Brasil, com esse tipo de escape. E eu acredito com esse tipo de lâmpada também funcionando dessa forma. Agora eu vou estar instalando um aparelhinho de portão eletrônico para acionar na luz alta também e fechar ela aí, beleza? Mas esse foi o vídeo, galera. Depois eu mostro ela montada e faz o teste na rua aí para ver como é que ficou. Bom, pessoal, bora testar aqui à noite agora para ver como é que ficou a iluminação. Essa daí é só meia luz, né? Ela não é feita para clarear mesmo. Agora vamos dar um toquezinho aqui, desligar, para vocês poderem me ouvir. Mas essa daí é a luz baixa. Pode ver que por mais que são duas lâmpadas, uma se alinhou à outra, certo? No corte. Por que que um lado é mais baixo do que o outro? Porque ali, no caso, quando vem o carro de frente, certo? É onde não machuca a visão do motorista que vai vir no sentido contrário. E aqui esse lado ele é mais alto justamente para iluminar as placas de sinalização. Então pode ver que nos outros carros também, ainda mais que tem projetores, eles costumam fazer esse corte, tá? Então não é um defeito, não é uma desregulagem da lâmpada, é isso mesmo, certo? Depois eu vou mostrar lá mais próxima. E agora eu vou dar luz alta. Aí a luz alta, como é que ficou? Clareando bem pra caramba. Galera, ficou dia na frente da moto. Clareando muito mesmo. Vou colocar a moto no pezinho aqui. Aqui no caso tá com a luz alta ligada. Clareando bastante. Vou ligar abaixo agora de novo. Alta e abaixo. Aí abaixo então, apesar que no celular parece estar ofuscando, mas ela não ofusca de frente. Ela só vai ofuscar quando você pegar no corte dela aqui, certo? Então se ela estiver bem reguladinha, não ofusca o motorista que vem de frente. E tá lá o projetorzinho, certo? Os dois. Aí mostrando mais perto aqui da parede, para vocês visualizarem, tá vendo? Aqui são as duas lâmpadas, né? O corte das duas lâmpadas. Quando estão perto, eles ficam um distante do outro, mas quando tá longe, eles se unem, certo? Mas ficou muito bom, galera. Recomendo pra caramba. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou só mostrar quando eu chegar em casa, que eu não tô em casa, tô na rua. Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o aparelho de dar um toque na luz alta e acionar o portão eletrônico, certo? Mas ficou muito bom mesmo. Aí pessoal, tô na frente de casa aqui agora. Vou fazer o teste aqui do toque na luz alta aqui para acionar o portão eletrônico. Bastante gente já conhece esse sistema, é bem interessante, a praticidade que traz, tá? Então, mais pra frente eu vou fazer um vídeo separado só de como faz a instalação, mesmo que você não for instalar esse tipo de farol, tá? Mas que você consiga fazer a instalação desse aparelho, tá? Que eu deixei lá junto com os acessórios do farol, tá? Mas é bem simples de fazer a instalação e depois é só a configuração mesmo no seu portão, que cada portão tem sua configuração individual. Mas esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham curtido. Olha o cachorrinho. E aí, garoto? O vizinho aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Eu gostei bastante do resultado. Calma que eu já vou falar com você, pera aí. Gostei bastante do resultado. Achei que ficou bem massa esteticamente e, lógico, em eficiência luminosa. Calma que eu já vou falar com você. Em eficiência luminosa também eu achei que ficou bem bacana. Aí galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, senão ele não vai dar paz.
Esse cachorro aqui eu acho que é do vizinho, não sei. De vez em quando ele aparece aqui em casa. E aí se não der uma moral pra ele, aí ele fica meio doidão. Mas é isso aí, galera. Esqueci de falar, coloquei as setas. Pra não ficar aquela coisa laranja aqui, eu coloquei uma seta de LED que ela é branca, tá? Só que ela pisca amarelo, tá vendo? E aí ela já tem um relé, né, de seta de LED. Ela pisca devagarzinho, tanto a traseira quanto a dianteira. Então ficou chave, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.